Fala aí, pessoal, vamos seguir com o nosso SPED aqui. Agora a gente vai trabalhar a EFD, Escrituração Fiscal Digital, que é a escrituração fiscal do ICMS e do IPI. Bom, quando a gente pensa em SPED, a gente precisa ter ciência, né, que ele compreende diversos módulos, diversas escriturações. Então nós temos a ECF, a escrituração contábil fiscal, que é do imposto de renda. Nós temos o módulo dos documentos eletrônicos, né, nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor, CTE, DANF, etc. Nós temos o que se chama costumeiramente de SPED contábil, que é a ECD, a escrituração contábil digital. Nós temos aquilo que costumeiramente se chama de SPED fiscal, que é a EFD, ICMS e IPI, temos a EFD contribuições e temos outros elementos, né? Bom, quando o SPED começou, só havia o SPED contábil e o SPED fiscal. Então, a escrituração do ICMS e IPI, ela era chamada de SPED fiscal. Só que com o desenvolvimento do SPED, foram surgindo outras escriturações fiscais digitais, de modo que talvez não seja mais apropriado você se referir a escrituração do ICMS e IPI como SPED fiscal, porque há outras escriturações fiscais hoje. Quando o SPED começou, só tinha essa aqui, então se chamava de SPED fiscal. Então assim, ainda hoje, né, se você ouvir SPED fiscal, provavelmente é uma referência a EFD do ICMS e do IPI, tá? Embora a gente tenha outras escriturações fiscais, quando se fala em SPED fiscal, geralmente é uma referência à escrituração do ICMS e IPI. E quando se fala SPED contábil, é uma referência à escrituração contábil digital, a ECD, tá bom? Então o nosso projeto do SPED está aí. A gente tem a FD dentro do SPED e o ajuste CNF 02/2009 criou a obrigação da EFD nos seguintes termos, na sua cláusula 1, primeira, fica instituída a EFD para uso pelos contribuintes do ICMS e IPI. Aqui eu coloquei a cláusula com uma redação resumida, né, para facilitar. Então, quando foi criado o projeto, quando esse projeto do SPED foi se desenvolvendo, todos os estados já aderiram imediatamente, né? Nós tivemos algumas adesões aí mais tardias, o DF em junho de 19, Pernambuco em 19, mas hoje todos os estados aí já estão inseridos no SPED e já são usuários, né, e já exigem a EFD, a escrituração fiscal digital. A EFD, ela compõe a totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos referentes, que impostos, né, o ICMS e o IPI, tá? De interesse das administrações tributárias, das unidades federadas e da Receita Federal. Bom, se é ICMS e IPI, é claro que vai servir para os estados e para a Receita Federal também. Agora, qual é o ponto interessante aqui? Primeiro que é a totalidade das informações necessárias à apuração dos impostos, desses impostos, está aqui na FD. Quando a gente fala em totalidade, estamos falando em 100%. Significa que a escrituração fiscal digital, hoje, do ICMS e do IPI, elimina, né, contempla 100% das informações necessárias. Então, o livro de entrada, o livro de inventário, né, a apuração, está tudo aqui na FD. Não tem mais informação paralela, né? Não tem informação complementar em papel, geralmente não, né? Então, quando o ajuste diz que compreende a totalidade das informações necessárias, significa que é 100%, né, pessoal? É tudo. Já apareceu questão de prova dizendo que o contribuinte faz uma parte da FD no SPED, a outra parte ele precisa ir no cartório fazer tal coisa, então você já sabe que isso não é verdade, né? 100% da escrituração está aqui na FD e 100% da escrituração agora é digital, é meio digital, tá bom? Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, as informações serão prestadas em arquivo digital com assinatura digital. Mesma coisa para outros módulos do SPED, né? Então aqui a gente vai repetir, né, o que a gente já viu aí do certificado digital, certificado A1, A3.
Então, a EFD precisa também da assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, né? Aqueles certificados A1 e certificados A3, né? O certificado CNPJ, para que a gente tenha a autenticidade comprovada, a integridade e a validade, né? Tudo isso para que a partir dessa assinatura digital a gente consiga a validade jurídica da escrituração fiscal digital. Veja, quando você apresenta a sua EFD, você está fazendo uma parte importante do lançamento, né? O lançamento tributário no ICMS, no IPI é por homologação. Cabe ao contribuinte antecipar as informações, prestar todas as informações, o fisco vem para homologar. Então, quando você apresenta a EFD, você está fazendo o autolançamento, né? Você está constituindo crédito, você está identificando a matéria tributável, a base de cálculo, a alíquota, né? Então, isso precisa ter validade jurídica, e a validade jurídica se dá por meio dos certificados digitais, da assinatura digital, através de um dos certificados possíveis. Uma questão. No que se refere à EFD, o decreto número tal dispõe que, vamos lá, a EFD é obrigatória para o contribuinte do ICMS, ok, optante pelo Simples Nacional a partir do início da sua atividade. Pessoal, quem é que vai fazer a EFD? É quem apura o ICMS, né? E o IPI na sistemática tradicional, confrontando débitos e créditos do imposto. O contribuinte do Simples Nacional, ele vai fazer a sua declaração do Simples Nacional, né? O Simples Nacional é um sistema facilitado que reúne vários tributos em um só, né? Em uma apuração só. Então, quem é Simples Nacional não apura ICMS na forma tradicional, não apura IPI na forma tradicional, não apura PIS/COFINS na forma não cumulativa, né? Então, o Simples é um condomínio de tributos, uma única apuração, um percentualzinho multiplicado pelo faturamento e você paga tudo de uma vez só. Consequentemente, quem é Simples Nacional não precisa apurar o imposto de renda de forma específica, não precisa apurar o ICMS de forma específica, não precisa apurar o IPI de forma específica, não precisa apurar PIS/COFINS de forma específica, enfim, né? Então, Simples Nacional não exige a EFD. Logo, falso, né? Falso aqui. Mais uma assertiva. No que se refere à EFD, vamos lá marcar verdadeiro ou falso aqui. A EFD compõe-se de grande parte das informações impressas e encadernadas necessárias e suficientes à apuração do ICMS e do IPI, bem como de outras do interesse do contribuinte. Vamos lá. A EFD compreende grande parte das informações? Não. A EFD compreende 100% das informações necessárias. A EFD é uma sistemática digital, portanto, não há que se falar em impressão, em encadernação, né? Então, temos muitos erros aí. A EFD compreende a totalidade das informações necessárias à apuração dos impostos, né? Sistemática digital. Então, todos os livros estão dentro desse módulo que é a EFD e na sua forma digital. Consequentemente, resposta falso aqui para essa assertiva também. Mais duas assertivas aqui, ó, sobre a EFD. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração do livro de entradas, livro de registro de saídas, livro registro da apuração do ICMS, dentre outros. Perfeito, né, pessoal? O que é que a gente tem lá na escrituração? A totalidade das informações necessárias para apurar o ICMS e o IPI. Então, livro de entrada, livro de saída, registro de apuração do ICMS, o registro de apuração do IPI, o livro de controle do crédito do ICMS do ativo permanente, o CIAP, está tudo lá dentro da EFD, tá? Então, ó, é verdadeiro aqui. A próxima, as informações devem ser prestadas em arquivo digital, certo? Com assinatura do contribuinte, certo? Ou seu representante legal, claro. Autenticada em cartório, olha só, pessoal, né?
Não faz sentido você fazer um documento digital e ter que ir no cartório, ter que imprimir e levar em cartório, né? Então já ficou errado aqui, ó. O que garante a autenticidade, integridade e validade jurídica da EFD é o que? A assinatura por meio de certificado digital, tá bom? Então, errado aqui, falso. Então, verdadeiro e falso. Bom, quando a gente pensa em EFD, a gente tem, na verdade, uma grande plataforma de escrituração, né? A gente vai escriturar, vai anotar as notas fiscais de entrada ali nos blocos da EFD, né? Vai controlar os créditos em outro bloco, vai fazer a apuração do ICMS em um bloco, a apuração do IPI. Então a gente tem o tributo estadual e o tributo federal, tudo junto ali dentro de uma grande plataforma de escrituração. Isso pode despertar a seguinte pergunta, né? E sobre a competência tributária, né? Como é que fica? Porque a gente tem um tributo estadual e um tributo federal. Quem é que manda aqui na EFD? Bom, a competência tributária não é afetada pela EFD, né? Embora a gente tenha essa sistemática padrão aí de escrituração, cabe aos estados legislar sobre o seu ICMS, cabe à Receita Federal legislar sobre o seu IPI, né? Cabe à União, no caso, né? Então, o fato da gente ter essa plataforma de escrituração que é comum não afeta a competência tributária. A Receita Federal até tem um poder, vamos dizer assim, uma participação um pouquinho maior, né, na coordenação do SPED, na coordenação da EFD, mas isso não afeta a competência dos estados em relação ao ICMS, que continua plena, né? Não tem como um programa, um software como é a EFD não pode afetar a competência tributária, tá bom? Então vamos ter essa certeza aqui, ó. Quem manda no ICMS é o Estado, quem manda no IPI é a União, né? O fato de utilizarem a mesma plataforma para inserir as notas fiscais e fazer as apurações não interfere nessa competência. Uma característica da EFD é que ela preserva a autonomia da escrita fiscal dos estabelecimentos, né? Por quê? Porque tanto o IPI quanto o ICMS são tributos em que o fato gerador é a saída, né? E a saída, para a gente considerar a saída, é preciso considerar o local de saída. Então, a unidade de onde saiu esse produto, essa mercadoria, é muito importante para caracterizar o fato gerador. Então, assim como a gente já fazia na época da sistemática em papel, a gente vai replicar a sistemática aqui no SPED, a sistemática digital. Cada estabelecimento tem uma escrituração de ICMS e de IPI, tá? Porque os créditos e os débitos são gerados no estabelecimento e não na matriz, tá? Então, ó, se nós temos uma matriz com várias filiais, ó, teremos uma FD para filial 1, uma FD para filial 2, outra FD para filial 3, uma FD para a matriz, tá? Porque ICMS e IPI são apurados por estabelecimento. ICMS e IPI a gente precisa preservar a autonomia da escrita. E se é assim na vida real, na sistemática digital do SPED, precisa repetir. O SPED não altera a legislação, não altera os institutos que você conhece de direito tributário, né, de legislação tributária, tá bom? Então, ó, cada estabelecimento tem uma EFD. É diferente, por exemplo, do imposto de renda. Se aqui fosse imposto de renda, seria tudo consolidado, né? Seria a apresentação de forma centralizada na matriz, né? Mas ICMS e IPI não. Cada estabelecimento apresenta a sua EFD, tá bom? Então, prevalece a autonomia da escrita. Periodicidade das escriturações. Não precisa decorar aqui, é só a gente observar o seguinte, ó, o SPED contábil, a contabilidade, ou seja, a escrituração contábil digital. Qual seria a periodicidade? Quando é que você entrega a ECD no ambiente SPED? Será que é todo mês, toda semana? Bom, pensa aí em contabilidade, né? Como é que você fecha uma contabilidade? Não é por exercício, né? A cada exercício social você fecha a sua contabilidade? Então, a nossa ECD será apresentada no SPED, ó, em bases anuais, tá? E como é que a gente apura o ICMS e o IPI? Não é mensal? A gente vai acumulando ali os créditos durante um mês, os débitos durante um mês. A cada mês a gente faz a apuração. Não é assim que a gente apura o ICMS e o IPI em uma base mensal? Consequentemente, você vai enviar a EFD
no ambiente SPED em uma base mensal. Todo mês você vai fazer a sua FD, ICMS e IPI. Bom, e as notas fiscais, eletrônicas, conhecimento de transporte, quando é que você vai enviar? Será ser mensal, semanal, anual? É só pensar um pouquinho, ó. Vendeu, emite nota. Vendeu, emite nota. Vendeu, emite nota. Então a nota, ela tem emissão eventual, ó. Vendeu, emite nota. Movimentou o produto, emite nota, tá bom? Então veja que não precisa você memorizar, fica fácil você perceber que contabilidade é anual. ICMS e IPI a gente não apura todo mês, então todo mês envia FD e a nota fiscal é emitiu, vendeu, emitiu, né? Então tem natureza eventual. Essa é a nossa periodicidade da nossa escrituração no ambiente da EFD. Bom, dentro da escrituração da EFD a gente tem, né, nos campos de escrituração um registro 0000, que via de regra vai ser o primeiro dia do mês, tá? As escriturações devem compreender o período de 1 a 31 sempre. Deve sempre contemplar ali o período de um mês. Você pode ter dia sem movimento? Pode, mas ela deve contemplar sempre 1 a 31, ok? Apenas no início de atividade é que a gente tem uma exceção, que a escrituração vai iniciar em dia diverso. Quando a gente tem um tributo na EFD que possui um período de apuração distinto daquela apuração mensal, né? Ou seja, uma apuração quinzenal, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai continuar enviando a EFD de forma mensal, tá? Mesmo assim, a gente vai continuar enviando de forma mensal. Se eventualmente houver um tributo pago em período quinzenal ou descendial. Vamos lá, uma questãozinha. A EFD é o arquivo digital constituído por um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos estaduais e da Receita Federal, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Esse arquivo deverá ser assinado digitalmente, certo, né, e transmitido via internet, beleza, ao ambiente SPED. A periodicidade da transmissão da FD para o ambiente SPED, em regra geral, é anual, não, né? Aqui é a ECD, que é anual. Semestral, não. Trimestral, não. Mensal, né? Ainda que a gente tenha um tributo eventualmente apurado quinzenalmente, ó, a gente vai fazer o envio mensal, porque via de regra o ICMS e IPI é apurado em bases mensais. Então, ó, questão sobre periodicidade, letra D. Sobre o conteúdo da FD, a gente já leu o texto do ajuste CINEF, né, e a gente viu que compreende a totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos. Que impostos? ICMS e IPI, tá? Bom, a legislação ela vai descrever o que é a totalidade dessas informações, mas você já sabe que é 100%, né? Então você tem que pensar, para não precisar decorar muito, né? Tudo que a gente precisa para apurar o ICMS e o IPI tem que estar na FD. E como é que a gente vai pensar sobre isso, né? Vamos lá. Como é que eu apuro o ICMS e o IPI? Bom, eu preciso ter o domínio dos meus créditos, então, ó, tudo que entrou. Eu preciso ter domínio dos meus débitos, tudo que saiu. Eu preciso ter meu estoque, né? Então, assim você vai conseguindo pensar sobre o que significa essa expressão aqui, ó, totalidade das informações. Então, para definir essa totalidade das informações, a gente vai pensar no seguinte, ó. O que é que eu preciso? Eu preciso conhecer os produtos e mercadorias que entraram, matéria-prima, material de embalagem, né, a descrição de tudo isso, os produtos intermediários. Eu preciso reconhecer todas as entradas, porque elas geram créditos. Eu preciso identificar todas as saídas, porque elas geram débitos. E a partir daí, ó, com esse raciocínio aqui, pessoal, ó, com esse raciocínio, aqui é um raciocínio em tese, né? Eu preciso dominar, preciso conhecer todos os meus itens de estoques, eu preciso conhecer tudo que gerou crédito e tudo que gerou débito, né? Ou seja, toda entrada e toda saída. Isso aqui que eu preciso. Mas aí vem a parte decoreba, ó. Como a nossa legislação vai identificar esse elemento, totalidade das informações. Para a legislação é isso aqui, totalidade. Esse esforço aqui, ó, que eu fiz é um esforço
para você não precisar decorar. É um esforço para você tentar pensar em tese quais são as informações necessárias. Agora vem um detalhamento nos termos da legislação. Ó. A totalidade das informações compreende as informações relativas às entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços. Bom, eu preciso identificar quantidade, descrição e valores de mercadorias, preciso identificar matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, principalmente para o IPI, produtos industrializados, produtos em fabricação, produtos que estão comigo, produtos que estão com terceiros, né, fora do estabelecimento. Eu preciso identificar as informações relativas à produção de produtos. Aqui eu tenho o bloco K, né, que faz o controle da produção na FD, a gente vai ver isso em breve. Preciso identificar produtos acabados, produtos em elaboração, produtos consumidos no estabelecimento ou um estabelecimento de terceiro. Preciso dominar o estoque escriturado, preciso dominar qualquer informação. Aqui o item coringa, ó. Preciso conhecer qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento, na cobrança de tributos, qualquer situação de exceção na tributação do ICMS e IPI, como isenção, imunidade, não incidência, diferimento, né, ou qualquer outra figura desonerativa. Bom, se você for começar a ler isso, né, você vai criar um esforço de memorização que você vai pirar, você não vai conseguir decorar. Então, você tem que pensar o seguinte: eu preciso conhecer tudo que entrou e tudo que saiu, né? Então, o estoque que tá entrando, eu preciso conhecer tudo sobre ele. A descrição, a quantidade, qual é a alíquota, né? Se ele está isento, se não está isento, se ele gera crédito, se ele não gera crédito, se quando eu vendo é isento, se quando eu vendo gera débito, né? Então, quando você pensa em tese, você consegue concluir sobre quais são os elementos que compõem essa chamada totalidade das informações, né? Vai que a prova coloca para você, ó, um item desse aqui, ó. A prova colocou para você esse item 3 aqui e te perguntou assim: isso aqui precisa estar na FD? Aí você vai pensar, ó, bom, controlar a produção de produtos em processo, né? Quer dizer, os produtos em elaboração, os produtos acabados, os insumos necessários para produzir esse produto, seja no meu estabelecimento, ou seja numa industrialização por encomenda, ou seja no estabelecimento de terceiro, o estoque escriturado. Será que eu preciso de tudo isso para apurar o meu ICMS? Claro, né, pessoal? Para apurar quanto eu tenho de crédito, para apurar meu inventário. Lembre-se que na FD, a gente vai explorar um pouquinho mais ainda, a FD tem um bloco que vai controlar o inventário, que é o bloco H. Bloco H e bloco K, eles controlam os inventários. Então, como é que você vai ter um inventário? Como é que você vai ter um livro, um registro de inventário se você não tem a descrição dos itens, né? Então, pensa nisso. Toda a escrituração do ICMS está incluída agora na FD. Isso envolve receber as notas fiscais, anotar os créditos. Isso envolve anotar os débitos por ocasião das vendas, né? Isso envolve fazer o confronto do débito e crédito, portanto, um livro de apuração do ICMS. Isso envolve ter o inventário, né, o livro de inventário, o livro de controle de produção de estoque. Então, todas as informações que afetam esses itens são necessários, né, para a gente apurar e vai fazer parte desse conceito aqui chamado de totalidade das informações. Totalidade é tudo necessário para a gente apurar o imposto. Então, ó, todas as informações sobre entradas e saídas e sobre os produtos, quantidades, descrição, alíquotas, etc. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma questão aqui. O arquivo digital da EFD, referente a um período mensal declarado pelo contribuinte, ao ser transmitido, deve informar o que consta, e aí nós temos os itens, vamos marcar verdadeiro ou falso. A EFD deve indicar entrada e saída de mercadorias e aos serviços prestados e tomados, sim, os serviços de interesse do ICMS, né, serviço de transporte, enfim, incluindo as descrições dos respectivos itens. Isso deve ter na FD, pessoal. Eu preciso disso para apurar meu ICMS, meu IPI, claro, né? Preciso saber a minha entrada, a minha saída, para verificar os débitos e os créditos dessas mercadorias e serviços prestados e tomados, tá bom? Quando eu
vendo um serviço de transporte, eu gero um débito de ICMS. Quando eu tomo um serviço de transporte, eu gero um crédito, né? Então, tudo que gera crédito e débito nos interessa. Então, é verdadeiro. O item 2, quantidade, descrição e valores de mercadorias, né? Os estoques de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem, produtos manufaturados, que são os industrializados, produtos em fabricação ou produtos em elaboração, que estão comigo, né, em minha posse, e os pertencentes em posse de terceiros, né, ou na posse do contribuinte. O que é que nós temos aqui? Inventário, né? Eu preciso do meu livro de registro de inventário para controlar o meu ICMS, meu IPI totalmente, né? ICMS e IPI tem tudo a ver com estoque, então você precisa ter o seu inventário em dia. Estoque inicial, movimentação, estoque final, tudo isso afeta o ICMS e IPI. O item 3, produção de produtos em processo, produtos acabados, ou seja, estoques em elaboração, estoques já disponíveis para venda, estoques acabados, consumo de insumos e estoque escriturado. O que é que eu tenho aqui? O livro de controle de produção e estoque, estoque escriturado, eu tenho o livro de inventário, né? Então, assim, informações fundamentais para a apuração do ICMS, e tudo que é fundamental para a apuração do ICMS e do IPI tem que estar aqui na EFD. Deixa eu limpar a telinha, até agora tudo certo. O item 4, qualquer situação de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não incidência, diferimento, suspensão de um recolhimento. Pessoal, essas situações vão afetar a tributação, né? Veja, quando você vende um produto com isenção, você não gera o débito do imposto, então afeta a apuração. Quando você compra um produto com alíquota zero de IPI, por exemplo, então você não tem crédito de IPI para apropriar, então afeta a apuração. Então todas essas figuras desonerativas, né, bem como essas figuras desonerativas, como isenção, imunidade, não incidência, alíquota zero, diferimento, suspensão, todas essas figuras desonerativas vão afetar de algum modo o controle de créditos e débitos do ICMS, consequentemente a apuração, né? Então faz todo sentido que seja a informação necessária a constar na EFD, né? Então todos os itens aqui são verdadeiros e assim a gente fecha aqui essa parte 1 da EFD. Até mais! Clique lá.